Graças a paz, aqui é Nilton do site Firme Propósito e hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema: alinhando os nossos projetos ao projeto de Deus. Vamos refletir sobre o batismo de Jesus, ali em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 15. Diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Eu quero refletir especificamente sobre o versículo 15, onde diz o seguinte: Convém cumprir toda a justiça. Que justiça era essa que precisava ser cumprida? Cristo veio ao mundo para colocar em prática o plano de Deus, o projeto de Deus. Esse projeto que foi estabelecido antes da fundação do mundo, tornou-se necessário após a queda do homem e foi concretizado com a vinda de Cristo e está em andamento hoje, e todos nós somos convidados a fazermos parte desse plano, e o nosso plano estará sempre submetido ao plano maior de Deus. Todos os nossos projetos como igreja, todos os planos de Deus para a nossa vida, eles estão debaixo desse plano maior, que é resgatar o homem. Quero usar essa história de João Batista porque ela é muito interessante pelos seguintes aspectos. Primeiro, João tinha um projeto, um propósito. Esse projeto estava profetizado lá no Antigo Testamento, onde ele é descrito como a voz que clama no deserto. E o que essa voz clamava? Essa voz clamava para que as pessoas se arrependessem e endireitassem os seus caminhos. Ele preparava o caminho do Senhor, diz a profecia. Então, o grande chamado de João era preparar o caminho da vinda de Cristo ao mundo. Essa era a sua missão. E essa missão estava inserida na grande missão de Deus de resgatar a humanidade através do sacrifício de Cristo. E João Batista, conhecendo Jesus humano, e tendo esse Jesus humano que ele conhecia, por serem parentes, tinha ali já uma grande estima por ele. Ele pregava a raça de víboras. Ele pregava para que as pessoas se arrependessem. E na concepção de João, parece que ele não via Jesus se enquadrando no perfil daqueles que ele batizava. E ele então rejeita. Mas sabemos, ao ler João capítulo 1, que ele não sabia que Cristo ainda era o Messias, porque ele somente soube após o batismo, quando o Espírito Santo desce em forma de pomba, e ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, após esse momento, após o batismo de Cristo. E aí tem toda uma questão muito interessante que eu tenho estudado, mas que não é o tema desse vídeo aqui, que é a cronologia desses eventos. Quando Jesus ele sai do batismo, ele vai ser tentado, isso foi imediatamente. Se nós cruzarmos Mateus 3, Marcos capítulo 1, se eu não me engano, com Lucas capítulo 3 e João capítulo 1, a gente vai perceber que a cronologia ela não é tão simples assim da gente traçar para onde Jesus foi após o batismo. Mas, a partir desse estudo, eu desenvolvi ali uma teoria, que no entanto não é o tema desse vídeo, mas vou deixar isso para outro vídeo. O nosso foco aqui é a palavra de Jesus: nos convém cumprir toda a justiça. Isso ele fala para João e para ele. Então ele alerta João que este momento faz parte da missão de João. Faz parte da justiça, do cumprimento da justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que o homem é pecador e Cristo ofereceu-se de forma substitutiva pelo homem. Esse é o cumprimento da justiça de Deus. E ele fala que este momento faz parte, é uma etapa do cumprimento da justiça de Deus. Fato marcante é que, para João,
o batismo de Cristo representou praticamente o fim de sua missão. Ele veio preparar o caminho do Senhor. E o encerramento do batismo de Cristo, nós percebemos que houve a diminuição no ministério de João, a ponto de que Cristo e os discípulos de Cristo batizavam mais pessoas, e os discípulos de João reclamaram a ele. Aí ele disse: eu não sou o noivo. Eu me alegro com a vinda do noivo. Ele tinha compreendido que o seu ministério estava chegando ao final e que ele havia cumprido o seu ministério. Então, em partes, o cumprir toda a justiça tem ali um cumprimento parcial com o batismo de Cristo, que dá início ao seu ministério, que dará início à sua pregação, culminando em sua morte, seguida da ressurreição, tendo a igreja hoje com essa mensagem de pregar a justiça, concretizando-se no juízo final. Mas, além disso, além desse cumprimento da justiça, dessa etapa, né? Toda a justiça, quando Cristo fala toda a justiça, a plenitude da justiça, esse momento está inserido na plenitude da justiça. Precisa compor a justiça de Deus, para que ela se torne plena com as demais ações que se sucederão. E aí um outro aspecto que eu trouxe, já encerrando, e para João foi também o cumprimento de seu ministério, quando ele veio antecedendo a Cristo. E uma vez que Cristo inicia o seu ministério, ele percebe que foi cumprido ali todo o seu trabalho. E isto é uma mensagem para nós, que o nosso chamado, o nosso serviço a Deus, ele está debaixo da justiça do Senhor, do plano do Senhor do resgate daqueles que vão aceitar a Cristo. Nós não temos um plano separado do plano de Deus, nós não temos um plano maior, pelo contrário, nós temos um plano debaixo do plano de Deus. E é preciso que os nossos planos sejam alinhados ao do Senhor. E João Batista é um grande exemplo. Quando ele entendeu que havia encerrado o seu ministério, ele se alegrou com o noivo. E às vezes a gente não entende, acha que o nosso ministério, nosso serviço, ele é o mais importante de tudo. Ele só tem importância como parte do grande projeto de Deus para a humanidade. Que Deus abençoe sua vida. Espero que essa reflexão ajude você a caminhar cada vez mais com Deus. Um abraço.